Pode se sentar. Graça e paz, igreja. Mais uma vez é uma grande alegria estar aqui, juntamente com esses amados irmãos. E posso confessar algo, que o amor dessa igreja, ele é constrangedor. Desde a entrada, em todos os momentos que nós tivemos até aqui, o amor de vocês é constrangedor, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. E também gostaria, aproveitando a oportunidade do aniversário da pastora Josi, de honrar vocês, porque eu tive o privilégio da oportunidade de ficar alguns dias na casa de vocês, juntamente com a minha esposa. Eu queria declarar para esse ministério, para essa igreja: vocês têm um casal de pastores e vocês são privilegiados. Naquela oportunidade, eu e minha esposa pudemos ser ministrados pela vida de vocês. E eu nunca tinha dito isso para vocês, queridos. Mas o que vocês carregam da parte de Deus é algo que edifica as nossas vidas, as experiências que vocês nos passaram e de tudo aquilo que vocês perseveraram para chegar até aqui. Pode ter certeza que nós hoje temos os exemplos de vocês para cada desafio das nossas vidas. Pastora Josi, parabéns, que Deus abençoe. Pastor Márcio, obrigado por me permitir estar aqui junto com vocês novamente. Amém? Amados, o Senhor colocou uma palavra no meu coração para trazer essa noite. E, na verdade, eu estava em dúvida em 3 palavras. E quando eu fui preparar uma palavra, essa palavra eu nunca ministrei ela. E quando eu fui ler essa palavra, no mesmo momento que eu fui ler, eu estava com o meu celular tocando, e no mesmo momento tocou o texto dessa palavra. No mesmo momento que eu peguei a palavra, eu disse assim: é isso que Deus quer. Já hoje veio uma testificação do Espírito Santo, para que nós pudéssemos ministrar essa palavra essa noite. Amém? E eu quero te convidar, desde já, a abrir lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Queridos, eu e você como igreja e como cristãos, nós temos uma incumbência da parte de Deus de sermos os embaixadores de Cristo nessa terra. Nós fomos chamados para ser o amor de Cristo pela vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós tivemos, como o pastor já mencionou aqui, um evento de missões, congresso de missões, e eu trouxe uma frase de Charles Spurgeon ontem à noite, que ele vai dizer o seguinte: todo o cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. E nós precisamos tomar isso, por mais que seja uma frase impactante e até mesmo forte, mas nós precisamos tomar isso em nosso coração. Nós não fomos chamados simplesmente para sermos mais um sentado num banco de uma igreja. O Senhor chamou toda a sua igreja com um propósito, querido. Amém? E eu gostaria de ler esse texto, que está em Efésios capítulo 2, versículo 1, vai nos dizer o seguinte: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então aqui nós lemos esse texto, principalmente no versículo 1,
que Ele, Cristo, Ele, Jesus, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então essa era a condição que nós nos encontrávamos quando nós fomos alcançados pelo amor de Jesus através da vida de alguma pessoa que trouxe Jesus até nós. Amém? Essa era a nossa condição. Lá em Romanos nós vamos ver que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós hoje, queridos, precisamos compreender que essa era a nossa condição, mas Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Amém? Agora eu queria que você abrisse comigo lá em João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 32. Nós vamos ler uma história bem conhecida, que é a respeito da ressurreição de Lázaro, né? Todos nós acredito que conhecemos. Se você ainda não conhece essa história, você pode pegar ali no capítulo 11, ler, ela vai estar ali, tá bem? Mas eu quero só frisar alguns versículos para nós não nos estendermos muito. E lá em João capítulo 11, obrigado, querido. João capítulo 11, versículo 32, vai nos dizer o seguinte: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde você puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Até aqui por enquanto. Então aqui nós percebemos, primeira característica desse texto, alguém que estava morto. O irmão de Maria, o irmão de Marta, né? Estava morto. Segundo ponto desse texto que nós já iniciamos, Maria, quando ela vê Jesus, ela vai até ele, se joga aos pés dele e começa a interceder por aquele que estava morto diante de Jesus. E ela chora por esse que está morto diante de Jesus. E aí então, no versículo 34, Jesus perguntou: onde vocês puseram? Eles responderam: Senhor, vem ver. E aí então eles levam Jesus até o lugar onde Lázaro estava sepultado, onde Lázaro estava morto. E eu acredito, queridos, que a nossa missão como cristãos, porque muitas das vezes nós nos perguntamos: qual é o meu propósito? Qual é o meu ministério? Quem eu sou? O que eu posso fazer? Eu quero te dizer, primeiramente, querido, o que Jesus espera de mim e de você é que eu e você derramemos lágrimas por aqueles que estão mortos. Não existe, querido, conversão sem oração e intercessão. Porque eu carrego uma frase de uma pastora no meu coração que ela vai dizer: antes de falarmos de Jesus para uma pessoa, é necessário que nós venhamos a falar dessa pessoa para Jesus. Segunda característica desse texto: eu e você temos a responsabilidade de levar Jesus para quem está morto nos seus delitos e pecados. Eu e você, queridos, carregamos uma fonte de vida, como já foi dito aqui, que vai trazer vida aos mortos.
E essa vida ela fluirá do nosso interior para aqueles que carecem da vida de Jesus. Amém? Pega comigo um pouquinho mais à frente. Vamos ler do 37. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. A primeira característica desse versículo é: Jesus dá uma ordem: tirem a pedra. E muitas das vezes, queridos, o que nos limita, o que limita a manifestação do poder de Jesus para ressuscitar uma pessoa que está morta, são algumas pedras que nós precisamos removê-las. Pedras essas de julgamento, pedras de religiosidade, ao qual nós nos colocamos, sabe, como alguém superior àquele que ainda está numa vida de pecado. Pedras essas, queridos, que muitas das vezes, pedras de falta de perdão, que nós às vezes carregamos em relação a algumas pessoas, e nós precisamos remover essas pedras, para que o amor de Jesus possa tocar na vida deles, e eles possam ser ressuscitados juntamente com Cristo. Ou muitas das vezes, queridos, nós somos como Marta, né? E eu ainda estava pensando hoje de tarde, quando eu estava preparando essa palavra, eu digo, tinha que ser Marta, né? Maria está sempre, né, quedando-se aos pés de Cristo, sempre buscando a Jesus. Maria está sempre ali, buscando aprender com Jesus, e Marta sempre vem e dá uma fora, né? E dizer, tirem a pedra. Mas Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Sabe, amados, quantos de nós às vezes não temos também esse tipo de pensamento como o de Marta, que não adianta mais? Quantos de nós já desistimos de fazer aquilo que Maria fez, paramos de orar, paramos de interceder, porque a gente olha para o cenário da vida das pessoas e diz, não adianta mais. Amados, hoje nós, mencionei ontem, hoje nós temos, para a glória de Deus, uma comunidade terapêutica na cidade de São Gabriel. E sabe, hoje eu vejo com mais nitidez o quanto existem pessoas preciosas morando na rua. O quanto, sabe, às vezes nós passamos e olhamos somente aquilo que os nossos olhos estão vendo. Mas quando nós começamos a conhecer mais profundamente a vida dessas pessoas, queridos, nós começamos a ver preciosidades que estão presas nas ruas, nas drogas, no álcool e em tantas situações que os levaram. A última pessoa que eu recebi agora, lá na comunidade terapêutica, tive a oportunidade de passar uma meia tarde conversando com ele. E ele era um homem ao qual nunca tinha se envolvido com droga, nunca tinha se envolvido com álcool. Era um homem de família, pai de duas filhas.
E um dia, a esposa dele mexendo nas redes sociais, uma pessoa entra em contato com ela, ela começa a dar ouvidos e começa a conversar com essa pessoa e acabou se apaixonando por essa pessoa. E o marido, vendo que ela começou a ficar diferente em casa, começou a tentar conversar com ela, ela começou a fugir. E um dia, quando ele chega do trabalho, o vizinho dele aborda ele e diz para ele: ô vizinho, tu está se mudando? E ele disse assim: não, eu não estou me mudando. Ele disse: não, porque saiu 2 caminhões de mudança hoje da tua casa. E quando ele entrou em casa, queridos, um homem trabalhador, honesto, honrado, quando ele entra na casa dele, só tinha um colchão dentro. Ele saiu desesperado de casa, foi para o primeiro bar que ele encontrou, comprou uma bebida, começou a beber, encontrou outros amigos do trabalho dele, que eram usuários de cocaína, e naquele desespero, começou a cheirar cocaína, se viciou, pegou todo o dinheiro que ele tinha no banco, foi para as festas, para a orgia, para a prostituição. E o fim dessa história foi que ele foi morar na rua. Viciado agora, juntando reciclagem para sobreviver e pagar o custo das drogas. Sabe, amados? Por trás de cada vida existe uma história. Por trás de cada vida existe uma história, querido. Eu me lembro daquele texto que Jesus nos fala, né? Tira primeiro a trave que está no teu olho, e então verás claramente o cisco que está no olho do teu irmão. Muitas das vezes, queridos, o que nós estamos vendo não é a realidade. Existe algo por trás daquilo que nós estamos vendo. E quando nós sentamos com essas pessoas e começamos a conversar com elas, aí tu vai ver claramente. Então tu não vai mais ver com os mesmos olhos. Tu vai começar a olhar com os olhos de misericórdia. Nós recebemos algo da parte do Senhor, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. O Senhor, Ele nos deu um ministério, que se chama o Ministério da Reconciliação. Eu e você, queridos, carregamos algo, um ministério. O ministério de reconciliar o pecador, aquele que está morto, com o seu Criador. Nós não podemos ter uma ótica de Marta, não, querido. Que Marta, ela vê só a parte natural. Ela vê somente o que os olhos dela estão vendo. E então ela diz: Senhor, por que nós vamos mexer com isso? Já está morto. Já cheira mal. Já faz 4 dias que está aí, Senhor. Amados, não veja aquilo que os teus olhos veem. Veja aquilo que os olhos de Jesus veem através de você. Olhe com os olhos de Jesus. Se alguém me olhasse há 20 anos atrás, com os olhos naturais, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Eu só estou aqui porque um dia uma Maria orou por mim. Porque um dia uma Maria e alguns judeus foram levar Jesus até mim. E Jesus me ressuscitou. Jesus me ressuscitou. Eu estava dentro de um presídio, querido. E Jesus me ressuscitou. Sabe, pastor Márcio, eu esqueci de falar ontem lá. Mas eu tenho uma novidade para contar para vocês. O Jesus que me ressuscitou dentro de um presídio abriu as portas para que eu leve Jesus até lá agora. Mês que vem, pastor Márcio,
nós estaremos dentro do presídio pregando o Evangelho. Querido, de repente você nunca vai entrar dentro de um presídio, porque às vezes não faz parte de um chamado na sua vida. Mas eu quero te perguntar, de qual túmulo Jesus te ressuscitou? É lá que Ele quer te levar para reconciliar. Às vezes nós achamos bonito alguns testemunhos de pessoas, foi no presídio, foi lá, mas às vezes Deus quer te levar no túmulo da onde Ele te tirou, querido. Sabe por que Jesus abriu a porta lá? Porque foi lá que eu fui ressuscitado, e é lá que Ele vai me levar para levar Ele. Eu sou chorão, tá, pessoal? Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Você tem essa convicção no teu coração, querido? Você tem essa convicção de que sempre Ele te ouve? Ou você pensa que Ele te ouve só quando você se arrepia, só quando você sente um tremor, só quando o céu desce? Não, Ele sempre te ouve. Sempre, querido. Eu sei que sempre me ouves. Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Versículo 44. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou. Mais uma ordem Jesus dá. A primeira ordem: tirem a pedra. E aqui Ele dá uma outra ordem agora para aqueles que estavam com Ele. Então Jesus ordenou: desamarrem-no e deixem que Ele vá. Jesus não podia desamarrar? Podia. Mas Ele nos deu o privilégio, como igreja, de desamarrar aqueles que vêm mortos aqui para dentro. A responsabilidade, queridos, de desamarrar aqueles que foram ressuscitados por Jesus é nossa. Eu e você precisamos manifestar o amor de Cristo pela vida destes. E desamarrar, querido, provavelmente não foi simplesmente puxaram e desamarrou. Eles tiveram que desamarrar. Demanda tempo e paciência, querido. E muitas das vezes, enquanto você está desamarrando, você está sentindo um mau cheiro. Continue desamarrando. Na nossa comunidade terapêutica, nós não proibimos o uso do cigarro, até porque por um período é um calmante para eles. Em todos os cultos, queridos, os irmãos que estão na comunidade, eles participam do culto juntamente com a igreja. Eu fiz questão disso, não é muito comum nas comunidades terapêuticas, mas o meu desejo é que eles não se sintam exclusos, mas que agora eles se sintam inclusos. E alguns deles não parou com cigarro, e às vezes eles estão na frente da igreja, fumando cigarro. E eu percebi, pastor Márcio, que alguns irmãos passavam e passavam meio fechados por eles, né? Com um pouco até mesmo de preconceito. E eu tomei a liberdade, até porque eu sou pastor daquele lugar, tive que tomar a liberdade, né? Eu disse assim: meus irmãos,
Vocês às vezes criticam ou acham ruim os nossos irmãos da comunidade estarem fumando cigarro ali na frente. O pecado deles está exposto. Mas muitas das vezes você peca com a sua língua, e isso não é tão danoso quanto o cigarro que eles fumam. E isso gera uma hipocrisia, querido, porque eles estão sendo desenredados. E nós precisamos ter paciência como igreja e amar aquele que ainda não conseguiu se libertar de tudo, porque nós estamos libertando eles. E eu vou dizer uma coisa para vocês: só o amor liberta verdadeiramente. Só o amor liberta verdadeiramente, querido. Por isso você vai ver alguns irmãos chegarem e eles são bebês ainda. E bebê faz cocô na fralda. E a gente tem que ir lá e trocar a fralda. Amados, o verdadeiro amor liberta. Por isso eu disse, desde o momento que eu desci do carro até entrar aqui, o amor de vocês é constrangedor, queridos. O abraço de vocês é constrangedor. Que esse amor e essa chama por almas nunca se apague do coração dessa igreja. Aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem-o que vá. Agora eu quero que você pegue comigo no capítulo 12 de João também, no versículo 9. Amados, deixa eu te falar uma coisa. O evangelho, ele é simples e prático. Simples e prático. Amém? Às vezes nós achamos que nós precisamos de uma grande capacitação para alcançar algumas vidas. A única coisa que você precisa é de amor. É amar as vidas. E em atitudes simples, muitas das vezes, movido pelo amor de Cristo que está em você, vidas serão alcançadas. E eu quero dar um exemplo, de alguém que está aqui comigo, Gederson, ia passando uma senhora na frente da casa dele, junto com a menina, e a bicicleta dela estragou bem na frente da casa dele, do portão da casa dele. E ele viu aquela moça ali, já sofrendo para colocar a correia lá no lugar. Ele foi até lá e ajudou ela, ela estava com as mãos sujas. Ele disse: pode entrar aqui na minha casa, lava as tuas mãos, arrumou a bicicleta para ela ali, e ela disse para ele: muito obrigado. E ele disse assim: não precisa agradecer a mim, mas agradece aquele que colocou o amor dele no meu coração. E com essa atitude, então, essa moça se encontra na liberdade de começar a abrir o coração para ele de um problema que ela estava passando. E ali ele pôde ministrar Jesus na vida dessa pessoa. Mas tudo começou pelo um simples ato de um cristão. Pelo simples ato de um cristão, queridos. E por isso eu quero ler esse texto, que ele vai dizer o seguinte, olha só. João capítulo 12, versículo 9. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais, os sacerdotes, resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus.
Ou seja, querido, quando um Lázaro é ressuscitado, por causa deles, muitos passam a crer em Jesus. Daniel, eu vou te expor. Daniel, para quem não conhece, é um grande empresário lá da nossa cidade. Mas há 9 meses, 8 meses? 9? Há 9 meses, o Daniel era um dependente químico. Viciado em cocaína, família destruída. Mas um dia alguém levou Jesus até ele. O Lázaro foi ressuscitado. E agora, por causa do Lázaro ressuscitado, muitas pessoas da empresa dele têm procurado ele por causa de Jesus. Tanto que foi dada a oportunidade para ele aqui, ele nem veio. Ele não é um pregador, ele nem sabe manejar ainda muito bem a Bíblia. Mas o amor de Jesus já está no coração dele. O amor de Jesus já está no seu coração, querido. E isso é tudo o que você precisa para que os Lázaros sejam ressuscitados. Se você... Eu quero nessa noite também trazer uma reflexão. Quanto tempo eu e você não choramos aos pés de Jesus por causa daqueles que estão mortos? As lágrimas daquela mulher, daquela irmã, da Maria, diz que comoveu o coração de Jesus, querido. E Jesus foi lá e ressuscita o irmão dela. Eu acredito que esse é um tempo que a igreja precisa voltar a uma simplicidade. É um tempo que a igreja precisa parar de buscar a vaidade dos púlpitos, das luzes, do som, e precisa voltar para o secreto. Precisa voltar a derramar lágrimas por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Sabe, às vezes você tem um familiar, um filho querido, alguém na sua família, ou alguém próximo de você. Às vezes nós olhamos com os olhos de Maria, mas às vezes nós já estamos olhando com os olhos de Marta. Não adianta mais. Querido, volte a chorar por ele. Volte a orar por ele. Volte a queimar o teu coração pelos perdidos, querido. E eu vou te dizer uma coisa. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quando você busca em primeiro lugar aquilo que está no coração de Deus, e eu quero dizer aquilo que Judson falou, o que tem no coração de Deus são almas. E se você quiser chorar por aquilo que está no coração de Deus, então chore por almas, chore por vidas. E você pode ter certeza, o que você precisa para a sua vida, o Senhor fará, o Senhor trará até você. Eu acredito que hoje nós estamos diante de uma igreja madura que já entendeu que não é mais sobre os tesouros dessa terra, mas sim sobre um tesouro que precisa ser edificado no céu. Amém? Quero contar um testemunho rápido para vocês de algo que aconteceu, que cada vez Deus ele vai nos levando a uma maturidade que nos faz confiar mais e descansar mais nele. Amém? Isso é um testemunho meu. Não significa que vai se repetir na vida de todo mundo, né? Mas a minha esposa, né, eu gosto sempre de fazer propaganda dos doces dela, né? Minha esposa faz uns doces maravilhosos. E ela faz doces para fora, querido. E eu fui levar ela até uma loja de embalagens, para ela comprar as embalagens lá. E enquanto ela foi na loja de embalagem, tinha um menino que estava, um morador de rua, estava com um copo de bebida na mão, e ele estava próximo de um bar, que era próximo da casa de embalagem, e eu cheguei ali para conversar com ele. E ali então eu comecei a conversar com ele, simplesmente conversar. Sem a pretensão de levar ele para a igreja, não. Eu só queria que ele se sentisse amado e que ele visse que ainda tem atenção para ele.
E eu comecei a conversar, e ele começou a me relatar sobre a vida dele, sobre as dificuldades dele, sobre o desejo dele que ele tem de mudar, de querer mudar de vida, mas não tem força em si mesmo para isso. Comecei a falar do amor de Jesus para ele, e nisso vem um jovem na nossa direção, bem arrumado, e me perguntou assim: tu é o pastor Anderson, não é? Eu disse assim: sim, eu sou. Vocês que estão abrindo uma comunidade terapêutica? Eu disse: sim, somos nós. Aí eu perguntei: tu queria mandar alguém para lá? A gente tem vaga. Ele disse assim: não, é que eu acompanho o trabalho de vocês, e eu estava passando e te vi agora, e eu queria te dar um valor. Eu estava sentado na calçada com aquele moço, sem uma pretensão de nada, e aquele jovem então vem até nós e disse assim, aí ele puxou uma nota de R$50, me deu, e aí ele disse assim: não, me dá aqui. Aí puxou duas de 100 e me deu. Queridos, o que eu quero dizer para vocês com isso é que quando você se empenha por aquilo que é do Senhor, pode ter certeza que o que você precisa Ele vai te alcançar. Somente creia e você verá a glória de Deus. Somente creia e você verá os Lázaros sendo ressuscitados, e muitos, por causa dos Lázaros que foram ressuscitados, virão e crerão em Jesus. Virão e crerão em Jesus, querido. O maior evangelismo é a transformação da nossa vida. Qual o impacto que Jesus causou na tua vida? Por qual motivo e por qual frustração você parou de derramar lágrimas diante do Senhor? O que te fez parar? Será que foi muitas vezes um desejo de ter um lugar de destaque e você não foi reconhecido? Nós vínhamos conversando no carro e nós dizíamos: nós nunca buscamos um lugar de relevância e destaque onde nós iríamos aparecer. A única coisa que nós fazemos é: ei Jesus, nós queremos ver vidas sendo alcançadas. Ei Jesus, nós queremos ver vidas sendo alcançadas. Nós queremos ver o Lázaro ressuscitar. O dia que nós perdermos isso, nós perdemos tudo. Nós podemos até alcançar aplausos, nós podemos até alcançar luzes, nós podemos alcançar lugares de destaque, mas no reino de Deus nós paramos de produzir tesouros. Quero ler o livro de 2 Coríntios para nós finalizarmos. Segunda Coríntios capítulo 5. Verso 18 e 19. Nos diz o seguinte: 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Eu não tenho ministério. Sim, você tem um ministério. Deus te deu um ministério. O ministério da reconciliação. Através de você,
Deus vai reconciliar o homem com Ele mesmo. Através do amor que Ele colocou em você, através da unção do Espírito que está em você, através de uma chama que queima em você, por vidas, por um desejo ardente de ver vidas se convertendo, ver vidas abandonando a prática do pecado, abandonando uma vida de morte e sendo trazida para o reino do seu Filho amado. Esse é o ministério da reconciliação que está sobre nós, queridos. E eu e você carregamos algo extraordinário que o mundo não pode dar. O Espírito Santo está em mim e está em vocês. E é esse Espírito que vai te capacitar em amor para alcançar os perdidos, querido. Sabe o que eu e você precisamos fazer? Uma só coisa. Uma só coisa. Crermos e nós veremos a glória de Deus. Só isso. Mas o que eu vou falar? Vai lá. E o Senhor te dará as palavras necessárias para falar. Não tenha medo, querido. O Senhor é contigo por onde for que tu andares. Ele vai fazer, mas eu sou iletrado, eu não tenho grandes conhecimentos. Tudo bem, Pedro era iletrado e alcançou 3.000 almas pelo poder do Espírito Santo. Meu tempo acabou. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé nesse lugar. Aleluia. Queridos, acredito que é uma noite onde o Senhor preparou para nós voltarmos a chorar pelo motivo certo. Não mais somente chorar pelos nossos problemas, chorar pelas nossas causas, mas chorar pela causa de Cristo. Quando você chora pela causa de Cristo, você pode ter uma certeza: tudo o que for necessário para a sua vida, Ele vai trazer até você. Paulo vai dizer: se eu sofro somente pelas coisas dessa terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu e você temos uma causa para chorar todos os dias, quando nós entramos no nosso quarto. Eu não posso acreditar que não existam pessoas no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu convívio social, que você olhe e diga: tal pessoa precisa de Jesus. Só que muitas das vezes nós nos esforçamos para convencer elas que elas precisam de Jesus. Mas é um tempo de nós voltarmos para o lugar secreto e falar dessas pessoas para Jesus. E no tempo em que o Senhor nos apropriar, nós levaremos Jesus até elas. E o Espírito Santo fará o trabalho dele, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que convencemos, mas é o amor de Jesus que constrange o pecador. E quando esse pecador, quando esse que está morto, querido, se arrepender, não há festa no céu só quando há o batismo. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. E nós nos alegramos com o céu quando isso acontece, querido. Eu quero te convidar essa noite a nós orarmos por aqueles que ainda não foram alcançados. Que nós venhamos a derramar lágrimas neste lugar. E que essas lágrimas toquem o céu e movam o coração de Jesus em prol daqueles que estão mortos. Amém? Gostaria que você fechasse os teus olhos. Pai Santo, nós estamos aqui diante da palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, Senhor.
entendendo, Pai, a nossa responsabilidade diante de Ti, Jesus. Que é nós apresentarmos ao Senhor aqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados, Pai. Papai, o Senhor colocou esta igreja nessa cidade. Nós oramos, Pai, pela cidade de 3 de maio, Senhor. Espírito Santo, leva-nos aos lugares onde o Senhor quer nos levar. Leva-nos aos lugares improváveis, onde os olhos da religião olham e dizem: está morto há 4 dias, já cheira mal. Leva-nos a esses lugares, Pai. Leva a Tua igreja na cidade de 3 de maio, Senhor, aos lugares mais improváveis, aos lugares mais escuros, Pai, para que a luz da Tua igreja resplandeça sobre as trevas, porque o inferno, Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Que nós, como igreja, Senhor, venhamos a tomar o nosso lugar, que é assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, que o Senhor nos revestiu de autoridade. Nós queremos entrar, Senhor, onde as trevas têm dominado, e saquear as almas dali, Senhor. Saquear as almas dali e trazê-las para o reino do Teu Filho amado Jesus. Nós queremos declarar, Senhor, como igreja, sobre a cidade de 3 de maio, Senhor, a vida de Jesus sobre essa cidade, onde foi liberado palavras de morte, onde foi liberado palavras de desistência, nós liberamos palavra de vida, nós declaramos ressurreição dos mortos sobre essa cidade. Espírito Santo, Tu és o rio de água viva. Flui o Teu rio, Senhor, sobre as ruas de 3 de maio. Flui o Teu rio sobre o hospital, Senhor. Flui o Teu rio sobre os presídios. Flui o Teu rio, Senhor, sobre os pontos de tráfico nessa cidade. Nós repreendemos e anulamos. Nós anulamos toda ação das trevas, tudo que aprisiona, tudo que acorrenta jovens nessa cidade, a drogadição, em nome de Jesus, nós declaramos eles desamarrados. Espírito Santo, toma a cidade de 3 de maio. Quebra as cadeias que prendem, Senhor. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Toma essa cidade, Senhor. Para que muitos venham ver o Lázaro ressuscitado e voltem crendo em Jesus. Acende uma chama de
compaixão pelos perdidos no coração da tua igreja. Que o teu reino venha sobre a cidade de 3 de maio. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Paizinho, nós queremos neste lugar, mais uma vez, levantar um altar de adoração ao Senhor, onde os postos ídolos, Senhor, cairão pela adoração do teu povo.